No caldo da sopa de hoje a gente fala um pouco da política externa brasileira para daí pensar na ação do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia. O presidente tem buscado colocar nosso país como um agente na intermediação do conflito, mas anda dando umas derrapadas por falar demais. Em boca fechada, não entra a mosca, né? Não custa lembrar. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Há uns dias, a ex-presidente Dilma Rousseff falou sobre o Sul Global em um discurso. Algumas pessoas pegaram o trecho para falar mal dela, dizendo que mal ela havia assumido o comando do Banco dos BRICS e já estava falando besteira. É verdade que Dilma já falou algumas frases sem sentido quando era candidata, presidente e mesmo depois de ter sofrido o impeachment. Porém, dessa vez, o espanto se deve mais ao desconhecimento do conceito do que de um erro da ex-presidente. Isso porque Sul Global é um termo consagrado nas relações internacionais e faz referência aos países que estão em desenvolvimento. Por esse conceito, temos países do norte geográfico que ocupam posição no sul global e países do sul geográfico que estão no norte global. É um conceito. Pois bem, dentro dessa linha, o Brasil é um país do sul global, assim como, evidentemente, é um país do sul geográfico também. Diferentemente da Austrália, por exemplo, que, embora esteja no sul do planeta, ocupa lugar no norte global, dado o seu desenvolvimento. Ou da Índia, que, embora esteja na parte norte do planeta, é considerada do sul global, dado o seu subdesenvolvimento. Bom, e é justamente em relação ao sul global que boa parte da política externa brasileira se direciona. Isso ao longo do tempo, quando em vários momentos nosso país buscou se afastar do alinhamento automático com os Estados Unidos em um movimento pendular de aproximação e afastamento dos americanos que podemos ver ao longo da história da nossa política externa. Tal aproximação dos países desse sul global foi reforçada e ainda é pelas posições ligadas à defesa do anticolonialismo e da valorização do multilateralismo, dois conceitos que podem ser encontrados em diversos governos e que de certa forma serviram de norte para o nosso país ao longo do tempo, da mesma forma que acabaram por ampliar a influência brasileira no mundo. Além disso, FHC e Lula, lá dos anos 2000, valeram-se da chamada diplomacia presidencial para tentar exportar nosso país mundo afora. FHC, que alguns brincavam chamando de viajando Henrique Cardoso, foi ao exterior 115 vezes entre 95 e 2002. Lula superou esse recorde, essa marca, em 2007, quando estava no começo do segundo mandato. E pelo andar da carruagem vai continuar viajando por aí. Afinal, só nesse começo de terceiro mandato já foi aos Estados Unidos, Argentina, China, Emirados Árabes e Uruguai. Enquanto gravo esse episódio, Lula cumpre agenda em Portugal e nos próximos dias vai à Espanha. Tais viagens buscam estreitar os laços com vários países e promover o Brasil no exterior. Outros tantos presidentes fazem isso. Aliás, antes de Lula, o presidente da França, Emmanuel Macron, esteve na China, onde também realizou visita oficial. Tanto Macron quanto Lula foram à China, não nos enganemos, porque hoje é de lá que boa parte dos investimentos vem. Nesse aspecto, Bolsonaro errava quando deixava de lado os chineses apenas por questões ideológicas, rompendo com uma tradição de pragmatismo que, como já colocado aqui, não era incomum de se ver em nossa política externa. De todo modo, Lula não se limita à sua posição de promotor do Brasil no exterior. Parece que o presidente quer mais do que isso, tentando ser não apenas um líder brasileiro com uma presença no exterior, mas também um líder com influência global. Talvez esteja aí a maior diferença em relação aos anos de FHC, mas que trazem uma certa similaridade com Bolsonaro, num aspecto ideológico. Explico. Bolsonaro valeu-se da política externa para tentar alinhar nosso país a seus aliados ideológicos. Buscou se mostrar leal não aos Estados Unidos, mas sim a Trump, seu governante, quando inclusive comprou algumas teorias e brigas do ex-presidente americano que em nada tinham a ver com o Brasil. Além dele, foi mais próximo a Israel, Hungria e outros países e tópicos que tinham a ver com sua orientação ideológica e política. E sim, Lula também faz isso quando trata de países de esquerda, como Venezuela, por exemplo. Porém, não de maneira a deixar de lado totalmente outros interlocutores internacionais. Em outras palavras,
Lula não fecha todas as portas para alguns países, ainda que sim seja mais próximo a certos governos. De toda forma, como dizia, parece que Lula não deseja apenas valer-se da política externa para promover o país, mas também como um instrumento para colocar a si próprio como uma figura relevante no jogo internacional. Nesse sentido, está a defesa que o presidente vem fazendo em relação a uma solução pacífica sobre a crise da Ucrânia e ao diálogo como ferramenta importante para o final do conflito. E sim, nesse ponto, ele vai bem. Faz sentido dizer que uma crise dessas poderia ser intermediada colocando na mesa de negociação países que não estão envolvidos diretamente na guerra. Porém, tal discurso, ainda que carregado de boas intenções, parece até inocente diante do que está em jogo e das dificuldades reais que uma guerra traz. E não só isso, da dificuldade real que é negociar uma saída pacífica quando pelo menos um dos atores não tem intenção concreta de parar, caso, ao que parece, da Rússia. Por outro lado, Lula resolveu ir além do razoável quando sugeriu que a Ucrânia deseja a guerra tanto quanto a Rússia. Tal observação infeliz o fez depois ter de voltar atrás, mas colocou em questão a clareza dele sobre o conflito e mais, a capacidade de mediação brasileira para a questão. No fundo, parece que Lula faz o que faz porque em algum lugar pensa que pode lucrar pessoalmente com alguma ação em relação à Ucrânia, algo que talvez passasse pela cabeça dele ou de alguns petistas quando ele tentou mediar a crise nuclear no Irã em 2010, por exemplo. Uma candidatura ao Nobel da Paz, talvez? Por que não? Porém, se essa for mesmo a intenção de Lula ou de quem o cerca, talvez ele devesse se concentrar em outra crise, a questão ambiental. Lula deveria valer-se de uma área onde o Brasil é muito relevante no cenário internacional, o meio ambiente. Nessa pauta, poderíamos ser sim uma potência. Sobre outras questões, muitas vezes não conseguimos avançar tanto. Há países muito mais poderosos e influentes. Dessa percepção, aliás, é que boa parte dos nossos pensadores de política externa preferiram privilegiar campos onde nosso país podia ter ganhos. Às vezes, é bom se ter claro a importância que se tem. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não se esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.